Olá, meu amigo. Eu sou o Dr. André Chica, sou médico cardiologista e há alguns meses eu comecei a estudar um assunto que me parecia bastante intrigante, que é o uso do cannabis medicinal. Eu fiquei passando por aquela fase, será que realmente o cannabis pode ajudar alguns pacientes? Depois eu cheguei à conclusão e eu fiquei por alguns dias achando que era um óleo milagroso, e aí eu decidi estudar e eu descobri que não é um óleo milagroso. No primeiro momento eu achei que era impossível de prescrever no Brasil e só nos Estados Unidos e na Europa que seria possível, e depois eu fui entender que já tem muitos profissionais de saúde usando e tendo grandes resultados com isso. E eu, como cardiologista, tenho tido muitos pacientes que sofrem com alguns sintomas que a gente às vezes tem a sensação de que não tem mais o que fazer, que são aquelas dores crônicas, aquelas espasticidades, a epilepsia, bom, várias questões. E aí eu comecei a receber pacientes que estavam usando o cannabis de uma forma medicinal, óbvio, e é importante que fique muito claro aqui que nós não estamos fazendo nenhuma apologia ao uso recreativo, que é ilegal no Brasil. Eu estou aqui para falar da minha experiência, porque eu tive muita dificuldade para encontrar fontes sérias, fiz alguns cursos de cannabis, era sempre um pouco obscuro o como realmente eu poderia beneficiar o meu paciente, e esse curso que a gente vai apresentar para vocês aqui é um curso totalmente prático. Eu não sou um especialista em cannabis, eu sou simplesmente um médico que tem visto os resultados acontecerem e que, como bom nexialista e bom autodidata, fui buscar as informações, fui buscar fontes que me pareciam seguras e trouxe aqui para vocês hoje o que eu tenho visto e como eu tenho observado essa questão do cannabis, e é feito especificamente para você que não é especialista em cannabis, porque eu quero te dizer, existem pós-graduações com 360 horas, se você quiser ser um expert em cannabis. Mas do mesmo jeito que você prescreve um remédio para hipertensão, um remédio para diabetes, alguns ansiolíticos, que você tem que ter controles específicos e conhecer indicação, efeitos colaterais, formas de prescrição, interações medicamentosas e qual é o controle, como é que você monitora o seu paciente para saber se você atingiu a dose ideal e se você atingiu os resultados ideais e se você não está causando risco ou se você não está causando efeitos colaterais, esse é um curso feito para você. E eu gosto de contar um pouquinho da história, porque realmente é muito curioso. Nós não estamos falando nada novo, nós estamos falando lá na China, 4.000 anos atrás, já usavam o cannabis, a planta, de alguma forma, com algum efeito terapêutico. E a gente passou aí várias décadas tendo o cannabis quase que escrachado como uma droga totalmente ilícita. E tá aí, ó, no Brasil, a gente começou a ouvir falar em cannabis vindo lá de Portugal, já com efeitos nas indústrias de vela, nas indústrias de tecido, fizeram linhas e tecidos usando a planta. Isso tudo eram outros efeitos, né? Já lá em 1912, na primeira convenção lá sobre o ópio em Genebra, já se falava do cannabis como uma droga. E essa proibição durou muitos anos mesmo. É a droga mais perigosa do que o ópio. Interessante que o doutor Pernambuco, que era um médico que representava o Brasil nessas convenções, afirmava isso e acabou atrapalhando muito e demorando e atrasando a nossa liberação aqui no Brasil. E depois Rodrigues Doria fez alguns comentários que realmente colocou o cannabis na lista de criminalização nível global. Tá aí, ó, o que se via na mídia, a erva daninha, a erva do diabo, a erva que mata, tudo isso foi o que a mídia fez. Não estamos aqui para julgar, sem dúvida nenhuma, esse tipo de efeito deve ter inibido um pouco o uso recreativo, que é o que a gente realmente aposta, mas nós não estamos aqui para falar disso, nós estamos aqui para falar de algo que é uma possibilidade mais atual
para os nossos pacientes. No âmbito internacional, olha, 3 grandes convenções foram importantes em relação a tráfico de drogas em 61, as substâncias psicotrópicas em 71 e o tráfico ilícito de entorpecentes em 88. Tudo, em todas essas épocas, o cannabis era considerado da mesma linhagem das outras drogas. Agora, esse dia é importante para quem está estudando o cannabis, 2 de dezembro de 2020. Está aí, ó, uma votação bastante apertada, foram 27 votos a favor contra 25 contra. É isso daí, ó. A Comissão de Drogas e Narcóticos das Nações Unidas reclassificou o cannabis e reconheceu pela primeira vez seus efeitos terapêuticos. Tá aí, ó. Foram muitos anos, mas a sociedade médica e a política passa a aceitar e isso passa a oferecer uma possibilidade real no mundo inteiro. Bom, os Estados Unidos sempre na vanguarda, né? E em 1996, já o estado da Califórnia, como um dos pioneiros, legalizou o cannabis para fins medicinal. Promoveram realmente a liberação e os pacientes podiam até ter algumas quantidades do cannabis em casa e até plantar cannabis em casa. Muito bom. A legislação previa a possibilidade dessa prescrição, não liberado para tudo, mas especificamente para algumas questões. O câncer, a anorexia, a síndrome da imunodeficiência, né, a AIDS, as dores crônicas que fazem os pacientes sofrerem tanto, as espasticidades musculares, o glaucoma, olha que interessante aí para os oftalmologistas, artrites, enxaquecas e várias outras doenças como ansiedade, depressão e epilepsia. Atualmente, 37 estados nos Estados Unidos já permitem o uso terapêutico e alguns deles, inclusive, o uso recreacional, que, repito, não é o nosso tema de hoje. Muito bem, o Canadá, ele não autoriza que entre cannabis de nenhum outro país, mas em 2001, ele já no Departamento de Saúde deles autorizou tanto o uso como o cultivo para fins terapêuticos, tá certo? E a partir de 2018, inclusive para o uso recreacional. E o Uruguai, seguindo mais ou menos a mesma linha, também está autorizando para fins medicinais. Então, está aí alguns países que saíram na frente do Brasil. É interessante a gente ver o que aconteceu lá para a gente saber o que vai acontecer aqui nos próximos anos. No Brasil, produzir, importar, ceder, utilizar, tudo isso é crime previsto em lei. É isso aí. Então, fiquem atentos, a gente não está aqui fazendo apologia a nada, nós estamos aqui falando de ciência e de possibilidades terapêuticas dentro da lei, tá certo? Então, fiquem atentos a isso. O cannabis, ele encontra-se presente na lista E, que eram as plantas plantas originalmente entorpecentes. Então, fiquem muito atentos, principalmente o THC, que é o tal do tetrahidrocannabinol, que é o que dá os efeitos do barato da própria maconha. Ele estava na lista F de substâncias que eram proibidas absolutamente no Brasil.